Eu queria falar um pouquinho sobre oração. Jesus fala aqui, Mateus 6, sobre como que a gente deve orar, né? E isso é uma coisa assim importante, porque muita gente pergunta assim, pastor, mas como que é essa questão de orar? Eu sei que tem gente que tem até uma certa dificuldade em falar com Deus, né? E o Senhor Jesus fala aqui com muita clareza o que é orar, como é que a gente ora. E ele fala que ele dá uma dica muito interessante. Ele diz assim, olha, presta atenção. Primeiro, se for orar, não vai orar para aparecer, para ficar na frente dos outros, para dizer que é espiritual, para dizer que é mais santo que os outros. Não. Ele fala, não faça como os hipócritas lá, porque na época de Jesus tinha uma casta lá de escribas, de fariseus, de sacerdotes. Eles eram terríveis. Eles gostavam de aparentar uma religiosidade, uma espiritualidade, que na verdade era só uma casca, era uma mentira. Então Jesus fala diferente. Esses homens aí, eles oravam nas praças, eles oravam no meio das pessoas para aparecer, viu, Samuel? Para ficar assim em evidência, né? Para todo mundo falar assim, ah lá, aquele lá é mais crente, aquele lá é mais fiel, aquele lá é mais consagrado, né? Então Jesus já quebra isso. Jesus fala assim, quando você for orar, entra no teu quarto, faz uma coisa secreta entre você e Deus, porque não precisa o mundo saber que você busca a Deus, não precisa o mundo saber que você tem uma vida devocional bacana com Deus, não precisa. Quem tem que saber disso é o Senhor Deus, é só Ele. Porque nada que for para aparecer, que for para orgulhar o coração da gente, tem valor dentro de Deus, viu? Então, olha como é que ele diz aqui, ó. Tu, porém, quando orares, olha que bonito, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, você vai lá quietinho, você lá no seu cantinho, não precisa ser necessariamente aqui, ele está falando do quarto, que é um lugar que a gente reservado, que é um lugar da gente, onde a gente fica ali, né, o nosso cantinho bacana, mas você não dá, você ora dentro do seu carro, você ora dentro do ônibus que você está viajando, você ora no seu trabalho, fala com o Pai, você, o seu coração, sua alma, sua mente e Deus, né? E aí ele vai dar uma segunda dica interessante sobre oração. Ele diz assim, olha que bacana, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedirem. Então, o Senhor Jesus nos ensina como orar. Não precisa ficar fazendo aquela coisa repetitiva, porque no judaísmo, lá naquele tempo, havia sim uma espécie de um mantra, né, de repetição. Sim. Eles ficavam então falando aquilo repetidamente, palavras e palavras, e falando, e sempre a mesma coisa, uma, duas, três. Se estabelecia uma espécie de uma reza, né? Uma coisa repetitiva. Jesus está dizendo, você não precisa ficar repetindo uma oração uma vez, 2 vezes, 50 vezes, repetindo aquilo sem parar. Não, fala com o teu Pai, abre o coração com Ele, escancara a sua alma na presença dEle, e o teu Pai vai ouvir, vai escutar a sua oração. Então, está aqui um ensino muito prático, inclusive ele já vai logo em seguida dar o modelo da oração, né? A oração chamada oração do Pai Nosso, que é um modelo, né? Não é uma oração também para a gente ficar repetindo que nem papagaio, porque ficar repetindo a oração do Pai Nosso também, sem pensar, sem raciocinar, vira uma reza, né? E não é esse o sentido. A oração aqui do Pai Nosso é um exemplo de como que deve ser a nossa oração, né? Como que a gente deve estabelecer esse contato com Deus, falando assim espontaneamente. E aí você creia nisso, creia, Deus está ouvindo, Deus vai operar, Deus vai entrar em ação, e o Senhor Deus vai ouvir a sua súplica, o Senhor vai ouvir a sua prece em nome de Jesus, tá bom? Essa é a primeira dica desse discurso que Jesus fez, muito lindo, para os seus discípulos, né, sobre a vida, e que nós vamos falar um pouquinho aqui no programa picadinho assim, várias vezes, e para você ir guardando. Então, o primeiro é a oração.
tá? Não vai fazer em público aí para aparecer, para mostrar. Não precisa nada disso. Vai lá no seu quarto, fala com Deus, entra na presença de Deus, vai dentro do seu carro, onde você estiver, não precisa ficar repetindo coisas, fala com Deus espontaneamente no seu coração e faça isso com fé. O Senhor Deus vai ouvir, vai abençoar a sua súplica, tá bom? Em nome de